Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. E no programa de hoje vamos ver: no Paraguai, a trajetória de um produtor brasileiro mostra a força do cooperativismo na produção de grãos. As perspectivas para a segunda safra de milho no Mato Grosso. Sobre isso, eu converso ao vivo com Ilson Redivo, produtor e vice-presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso. Já em Mato Grosso do Sul, fomos conferir o herbicida para controle da buva e rápida necrose. Como sempre, claro, tem a previsão do tempo em cada região e as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. Na penúltima reportagem da série especial que a equipe do Agro em Foco produziu sobre o agronegócio do Paraguai, a repórter Lara Leão nos traz a trajetória de um produtor brasileiro que mostra a força do cooperativismo na produção de grãos. Vamos ver. O seu Wilson é daqueles brasileiros visionários, trabalhador e focado no resultado. Ele chegou no Paraguai e tinha só 17 anos. Isso foi em 1977. Saiu de Itaipulândia, no Paraná, e veio com a família especialmente para trabalhar no campo. O começo dessa história em terras paraguaias não foi fácil, não. Ele conta que já mexeram com madeira e plantaram menta até o início da agricultura de grãos em 1985. Que foi liberado, né, via bancária já, comprar lote e coisas, terra, pelo Banco Fomento e fazer mecanização, né. Aí que começou a agricultura, mas só plantava soja, né, não existia safrinha e as coisas eram difíceis, uma colhedeira que ia para 15, 20 colonos. Era um sufoco plantar e colher nessa época. Mas era colhedeira que colhia 1000 bolsas por dia, plantava 6 arqueiros, né? 7 por dia, quando plantava bastante, era tudo assim. Hoje as coisas são diferentes. Seu Wilson e a família que constituiu no Paraguai colhem os frutos desse trabalho árduo. Ele tem 3 filhos que estão no agronegócio e 4 netos. 2 já estão na atividade aqui no campo também. A história do seu Wilson é parecida com a história de muitos outros imigrantes que chegaram no Paraguai e enfrentaram muitos desafios, um trabalho muito árduo para começar a plantar. E nos últimos anos, a formação de cooperativas fortaleceu ainda mais os produtores na região. Outro capítulo interessante da história desse produtor é que ele é um dos pioneiros agrícolas na região de Alto Paraná. E um dos motivos para seu desenvolvimento é a ajuda da Copasan, cooperativa protagonista na região. Eu sou sócio faz 23 anos na cooperativa. Quando a cooperativa começou, eu só tinha 15 hectares de terra. E eu trabalhava de empregado, né? Daí a gente ficou um tempão para depois. Plantava minhas terrinhas lá, mas a gente pagava tudo, né? Aí depois os filhos foram crescendo, foram virando colono junto com a gente e daí mudou, né? E mudou mesmo, né, seu Wilson? A produtividade, uma fazenda que era de 1000 sacas de soja, saltou para mais de 40 mil. O filho do seu Wilson, o Carlos, segue o exemplo do pai e participa de todo o processo e hoje é um dos diretores da Copasan. A cooperativa existe há mais de 30 anos e começou pequena, com 72 sócios, que se uniram para comprar insumos e vender produtos. Agora ela cresceu bastante. Com 72 sócios, hoje já estamos com mais de 300 sócios. Naquela época, a área de financiamento, quando começou a cooperativa, era aproximadamente de 3 mil hectares. Hoje já estamos passando de 80 mil. Então, cresceu muito nesses 30 anos aí. A cooperativa fica no município de Mingaporá,
É uma região onde se concentra a maior produção de soja e milho do Paraguai. Tem atualmente 300 funcionários em diversos setores e oferece cursos e equipe técnica para atender agricultores numa área de aproximadamente 80 mil hectares. Aqui é feito o processo de limpeza, classificação de grãos e a secagem. A própria cooperativa faz a venda e o Brasil é um dos compradores. Nosso milho, principalmente, trigo, 80% vai para o mercado brasileiro. E soja também, uma quantidade vai, a gente vende alguma coisa de soja, depende do mercado aí, para o Brasil também. Então, quanto mais bem o Brasil está, mais bem o Brasil está desenvolvendo, mais compra da gente e fortalece nós aqui. A Coopassan é a terceira maior cooperativa de recepção de grãos no Paraguai. São 10 silos com capacidade de 180 mil toneladas cada um. A projeção e expectativa é a expansão do negócio. A perspectiva é chegar numa área de 100 mil hectares e, a partir disso, buscar alguma forma de industrializar o nosso produto. Não vender mais a matéria-prima, senão já vender a proteína pronta. Esse é o nosso objetivo aí para o futuro. Tomara que o tempo colabore aí, que vão dando boas safras para a gente poder chegar lá. Essa é a ideia. De volta para a fazenda do seu Wilson, só otimismo para os anos futuros. E mesmo com saudade do Brasil, em alguns momentos nem pensa em arredar o pé daqui. Não, eu não. Deus quiser, meu lugar é por aqui mesmo. Já a gente é nato, que os outros já tem os netos, filhos, tudo aqui, né? Propriedade que eu tenho também, a gente tem aqui, né? Pertinho aí da planta 2. E não tenho ideia de... Já passou meu tempo para voltar, né? Criado em 2020 para transformar a interação entre a John Deere e seus clientes, a plataforma Conecta passou a ser um hub online focado em conteúdo logo no ano seguinte. Agora, em 2023, entra em nova fase. De cara nova, o site está ainda mais clean, completo e intuitivo. A navegação flui de forma natural entre opções de vídeo, texto e áudio. Tudo para trazer informação de qualidade. Análises de mercado, estudos, pesquisas, lançamentos e novidades sobre o ecossistema do agronegócio no Brasil e no mundo. Para segmentar a informação e facilitar o acesso, o John Deere Conecta apresenta uma divisão por pilares de conteúdo como agricultura e pecuária, que conversam diretamente com o produtor rural. Inclusive, o portal reproduz reportagens aqui do Agro em Foco. As abas sobre inovação e sustentabilidade trazem temas como tecnologia, ESG, robótica, sistema ILPF, uso de dados, automação, startups, entre outros. Temas como diversidade, equidade e inclusão também têm espaço assegurado no Conecta. Para isso, o Hub conta com a parceria de entidades como a Rede Uma. A plataforma Conecta também apresenta soluções John Deere e orienta os produtores rurais sobre como aproveitar ao máximo essa tecnologia e suas funcionalidades. Para isso, além de reportagens sobre lançamentos e serviços, reúne vídeos em formato de tutoriais. Se a gente entra numa máquina agrícola hoje, numa máquina da John Deere, nós temos sensores, nós temos robótica, nós temos inteligência artificial, nós temos tecnologia imersiva e não é sobre o que a gente tem, é sobre o que a tecnologia faz. A inovação não é sobre tecnologia, a inovação é sobre as pessoas. Então toda essa tecnologia existe hoje nas máquinas já, é uma realidade. Para o agricultor ele precisa entender o benefício disso. Esse é o grande desafio. Se a gente conversa sobre qual é o próximo passo, tecnologicamente falando, o próximo passo não é a tecnologia. O próximo passo é o agricultor entender o benefício dessa tecnologia. Porque todas essas tecnologias que a gente está falando aqui, disruptivas, que se conversa sobre outros setores da indústria, da economia, tudo isso já está presente no agro, transformando a agricultura brasileira e mundial. É possível acessar o John Deere Conecta pelo computador ou pelo aplicativo.
disponível para os sistemas Android e iOS. Sob efeito de instabilidades no interior do continente, a chuva tem acontecido até com certa frequência sobre áreas produtoras do centro-oeste. Em algumas áreas, inclusive, a chuva tem acontecido até em excesso. A umidade do solo está mais elevada nas áreas produtoras de Goiás e também na metade norte de Mato Grosso. Mas, de modo geral, as áreas produtoras estão apresentando um bom desenvolvimento, até por conta dessa manutenção da disponibilidade hídrica. Nos próximos dias, tempo instável no centro-oeste, tem previsão de chuva. Inclusive, no decorrer desses próximos dias, teremos a passagem de mais uma frente fria pelo centro-sul do Brasil e o suporte do corredor de umidade que transporta ar quente úmido da Amazônia até áreas do Brasil central. Falando até dessa chuva, são esperados altos acumulados nas áreas em vermelho, em Mato Grosso do Sul, boa parte de Goiás e também de forma um pouco mais pontual no leste e no norte de Mato Grosso. Nessas áreas em vermelho do mapa, volumes que podem ultrapassar a casa até dos 100 milímetros. Enquanto isso, em áreas do sudoeste e Mato Grossense, a expectativa até é de chuva nesses próximos dias, porém com menores acumulados. E no próximo bloco, as perspectivas para a segunda safra de milho em Mato Grosso. Sobre isso, eu converso ao vivo com Ilson Redivo, produtor e vice-presidente da FAMATO, a Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Mato Grosso. E também tem a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. É já, depois do intervalo. Na prática, isso vai aumentar o potencial das suas máquinas, reduzir custos e aumentar a produtividade. A colheita da soja chegou a 25% no Brasil, segundo a consultoria AG Rural. Os trabalhos avançaram rapidamente em Mato Grosso, mas seguiram muito lentos no Paraná e em Mato Grosso do Sul, onde problemas de qualidade podem começar a surgir caso as chuvas continuem constantes. Já o plantio da segunda safra de milho chega a 40%. No oeste do Paraná, onde o atraso é muito significativo, existe preocupação com a janela de plantio, que já se encerra em 28 de fevereiro. Principal produtor brasileiro de milho, o Mato Grosso detém 31% da área plantada total e deve responder por cerca de 1/3 da produção de milho segunda safra. O repórter Mozart Ornelas mostra agora as principais perspectivas e também os desafios para a segunda safra de milho no Mato Grosso em 2023. Já dizia o ditado, tempo é dinheiro. E no campo essa verdade está cada vez mais evidente. Em busca da janela ideal, os produtores no estado de Mato Grosso deram a largada para o plantio do milho segunda safra. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgados em seu último relatório, apontam que a produção do cereal deverá alcançar 94,9 milhões de toneladas na segunda safra em 2023. E o Emerson de Nova Mutum, região norte do Mato Grosso, é um desses produtores. O milho ele traz, além de uma boa remuneração hoje, ele nos traz uma estabilidade e uma segurança na nossa sanidade financeira e econômica da atividade. Otimismo. Esse é o sentimento que toma conta dos produtores rurais aqui no Mato Grosso com relação à segunda safra de milho em 2023, que é a maior do Brasil. Os altos custos de produção fazem com que a busca por produtividade tenham metas cada vez mais otimistas e audaciosas. Mas para garantir melhores resultados, é preciso fazer um bom manejo, plantar dentro da janela correta, atentar ao uso de herbicidas e fungicidas adequados e monitorar as pragas mais recorrentes na região, como os diferentes tipos de percevejos e a cigarrinha. A Pioneer hoje ela contribui através de pesquisa, desenvolvendo híbridos mais adaptados ao Brasil Central, Mato Grosso, né, Centro-Oeste, híbridos com notas melhores
na tolerância à cigarrinha, né? Então, esses híbridos eles são desenvolvidos, ele consegue tolerar mais uma pressão de cigarrinha, com isso você consegue extrair mais produtividade na cultura do milho. O representante comercial, juntamente com a empresa, ele tem um papel técnico de orientação, né? E junto ao produtor, relevante com relação a percevejos, levantamento de pragas. Ter alta produtividade requer investimentos. Muitas vezes é justamente isso que preocupa o produtor, o custo. Mas o agrônomo Ayrton Botaro explica que não adianta reduzir investimentos e não ter o retorno esperado no futuro. Tem várias tecnologias de cultivares hoje que elas são adequadas de acordo com a área que ela vai ser implantada, usa-se uma tecnologia diferente que tem disponibilidade de mercado hoje. Então, quer dizer, é muito importante a gente ter esse conhecimento do que comprar e em função da onde vai ser aplicado essas sementes com as determinadas tecnologias. Uma série de fatores tem contribuído para que os produtores tenham boas expectativas com relação ao milho safrinha. Entre eles, o início do plantio em uma janela antecipada, condições climáticas favoráveis, investimento em máquinas com tecnologia de precisão e manejo adequado do solo. Nós temos uma perspectiva muito boa, ainda muito difícil para nós entendermos a questão viemos de um custo um pouco mais alto, né? Mas nós estamos ainda acreditando, porque olhando o clima na América do Sul, toda a questão de logística de estoques mundiais, né, nós estamos achando que teremos ainda uma boa safra na parte do retorno econômico dela. Bom, como a gente acabou de ver, os produtores de milho de Mato Grosso seguem otimistas com a segunda safra da cultura, mesmo diante dos desafios, principalmente o aumento aí dos custos de produção. Para a gente saber mais dessas perspectivas, eu converso agora ao vivo com Ilson Redivo, produtor e presidente do Sindicato Rural de Sinop, vice-presidente da FAMATO, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso. Olá, Ilson, boa noite, bem-vindo aqui à nossa edição do Agro em Foco. Boa noite, Renata, é sempre um prazer falar com vocês e transmitir alguns dados aí de interesse nacional referente à cultura do milho, que ela tem se expandido bastante na nossa região. Exatamente, vocês que lideram estado aí como estado grande produtor, referência também, quais são essas perspectivas, né? A gente acabou de ver ali na reportagem, os produtores seguem muito otimistas aí para essa segunda safra de milho. O que eles já têm reportado aí à FAMATO? Então, nós temos na região norte do Mato Grosso alguns atrasos de plantio em função do excesso de chuvas e do alongamento do ciclo da soja. A soja esse ano alongou em média 10 dias, aí. Então atrasou a colheita da soja e, consequentemente, atrasou. Nós estamos na nossa região aqui na Grande Sinop com os plantios de milho um pouco atrasados em relação ao ano passado. Isso preocupa um pouco o produtor, porque ele parte desse milho aí vai ser plantado fora da janela ideal de plantio que se encerrou agora em 20 de fevereiro. Então essa é uma preocupação que nós já carregamos no início da safra, e por conta do atraso do plantio. Esta semana, principalmente, aí há uma semana o produtor tem dificuldades de plantar em função do excesso de chuvas na nossa região. Exatamente, né? Essa é a realidade que o Brasil enfrenta. Se por um lado aí fenômeno Laninha já 3 anos consecutivos trazendo consequências terríveis ali, principalmente para o Rio Grande do Sul, para o sul do país. Por outro lado, a gente tem ali o andamento, né? Tanto da colheita da soja quanto o plantio milho segunda safra. Agora, em função dessa janela bastante apertada, quais as orientações que vocês vêm passando aos produtores aí de todo o estado, de todas as regiões, né, do estado, então, porque tem o norte, o oeste do estado, que tem as suas diferenças? O produtor, mesmo assim, ele vai executar o plantio planejado, porque ele está com todos os insumos adquiridos. Ele não contava com esse alongamento do ciclo, que isso aqui tirou 10 dias, e 10 dias da cultura do milho é bastante significativo. Quase que todas as variedades do soja aí alongaram o ciclo em função das condições climáticas na cultura da soja. Mas a gente tem expectativa também que a chuva prolongue um pouco mais, né? Eu acho que ainda até
nos próximos dias, nos próximos 10 dias, o produtor deve finalizar o plantio da safra de milho 2023. Então, nós estamos ainda dentro de uma janela que dá para ter expectativa boa de produtividade. Muito bom. O que vocês têm e já estimam e projetam aí para o estado para essa segunda safra, né? Qual que é a estimativa, tanto em produção quanto em produtividade, isso sempre em comparação ao ciclo anterior, Wilson? Olha, o Mato Grosso planta 7,4 milhões de hectares de milho, com uma produtividade, uma produção de 46 milhões e meio de toneladas. Responde por 1/3 da produção nacional. Então, é um estado que ele tem uma importância muito grande na cadeia do milho. E o que estimulou o produtor a investir mais nos últimos anos foram as fábricas de etanol que se instalaram na região, garantindo preços melhores do milho para o produtor. Então, isso fez com que o produtor passasse a investir mais e tivesse tetos de produtividade bastante elevados em relação a 5, 6 anos anteriores. Há 5, 6 anos atrás, o produtor não investia como ele vem investindo hoje. E isso ocorreu em função das fábricas de etanol. Em Sinop tem a Impasa, que ela consome 36 milhões e meio de sacas, 36 milhões e 500 mil sacas de milho por ano, uma única empresa instalada na nossa cidade. Então, isso é bastante representativo. E ela tem, com isso, havido uma estabilidade de preços que fez com que o produtor passasse a investir mais na cultura de milho. E, consequentemente, a produtividade aumentou também. Aumentou em função dos investimentos que o produtor vem fazendo. Agora, nós temos alguns entraves, que é a elevação dos custos dos insumos, de um modo geral. Isso aqui tem tirado o sono do produtor. O milho também, se você for travar milho para essa safra hoje, ele está 20% abaixo do que você travaria na mesma época do ano passado. Então, nós tivemos uma inversão de valores aí, uma elevação dos custos de produtividade e uma redução do preço do milho. E uma redução no preço, se for travar aí para essa próxima safra, os valores estão em média 20% abaixo do que eu poderia ter travado um ano atrás. Bom você trazer essa relação, né, para a gente, Wilson, até para... Sim. Isso é bastante preocupante, porque eu tenho um aumento de custo, tenho uma redução do valor de venda do meu produto. É bom você trazer essa relação para a gente, exatamente o que aconteceu no período, né, do ano passado, e essa redução aí de valor em cerca de 20%, e também chamou a atenção a questão de usinas, né, e claro, fabricantes aí de etanol de milho, que vem se instalando muito na região, em especial no estado. A gente mostrou já aqui em reportagens no nosso Agro em Foco, e de alguma maneira esse estímulo tem sido bastante importante, sim, para todos aí da região. Agora, falando também, né, de um outro tema que a gente sempre pontualmente mostra aqui no nosso Agro em Foco, é a questão da cigarrinha, né? Como é que vocês também trabalham, porque a gente vê de fato um aumento, infelizmente, na cultura. A gente sabe dos pacotes tecnológicos que são oferecidos. O que vocês têm orientado aos produtores também nesse sentido, Wilson? Então, é mais uma praga que vem aumentar o custo de produção do milho, porque você tem que usar insumos que são altamente, com muito valor agregado, e que você, há poucos anos atrás, você não tinha esse problema do milho, você não tinha problema de cigarrinha com milho. E hoje está tendo, e o produtor tem que fazer 2, 3, 4 aplicações que tem um custo também elevado. Também vai algum saco por hectare de milho para você fazer o combate na cigarrinha, o controle da cigarrinha. E se você não fizer, o prejuízo é maior. Então, você tem que fazer o controle. Entrou a praga na lavoura, você tem que fazer esse controle, né? Mas são as adversidades que o produtor enfrenta no dia a dia, sabe? Isso faz parte, eu acho que do processo produtivo, e o produtor está preparado para isso, e ali, infelizmente, você tem um aumento de custo de produção. A cada ano que passa, você tem sempre aumento de custo de produção, elevado pelo aumento dos insumos que você utiliza, ou por novas doenças. Agora nós temos na questão da soja também problema das anomalias, que tiram a produtividade também em lavouras que
aonde ocorre esse problema, e ele tem se acentuando, vem se agravando nos últimos 2 anos, aí vem se agravando esse problema das anomalias na lavoura de soja. Muito bom você trazer também essas dores, que são dores reais enfrentadas pelos produtores da região, né, do estado também em especial lá em Mato Grosso. Só para ficar bem enfatizado a nossa primeira questão, que eu gostaria de refazer novamente, né, para ficar bem claro aqui para a nossa audiência, a questão da janela de plantio, né? Então, nos explique novamente o que tem ocorrido, que a gente viu que a soja avançou mais do que deveria, e claro, por todas as questões climáticas que a gente tem acompanhado. Em consequência disso, a gente teve uma janela muito mais apertada para o milho segunda safra. Então, traga novamente essa realidade aqui para nós. Segundo o IMEA, que é o Instituto de Pesquisa do Estado do Mato Grosso, nós temos atualmente no estado 60% a 65% da área de milho plantada. Na nossa região, isso aqui é um pouco maior. Na nossa região, eu digo que tem 80% da área de milho plantada na nossa região. Mas esses 20% que serão plantados nos próximos dias, isso vai ocorrer fora da janela ideal de plantio, que a janela ideal de plantio se encerrou até dia 20 agora. Sempre foi considerado até dia 20 de fevereiro a data ideal para o plantio de milho. Mas esse atraso se deve ao aumento do ciclo da cultura da soja. E nesta semana, infelizmente, o produtor não conseguiu colher, ou colheu muito pouco, e não conseguiu plantar. Consequentemente, se não colhe o soja, ele não consegue plantar o milho, porque o plantio anda junto com a colheita da soja. Então, teve esse atraso em função do excesso de chuvas, mas fazem parte do sistema produtivo. Isso é normal, cada ano tem uma dificuldade diferente. Mas o Mato Grosso tem uma perspectiva muito boa, que nos próximos anos se eleve aí 56% da área plantada de milho, com uma produtividade, nós temos a perspectiva de aumentar em 74% a produção de milho nos próximos 10 anos, com um aumento de apenas 56% da área plantada em milho. Então, eu acho que são dados otimistas que a gente tem aí também, são dados otimistas que contribuem para a alimentação da cadeia de proteínas, que é o milho, alimento básico para alimentação de frangos, suínos, bovinos, etc., peixes e por aí afora, de toda a cadeia alimentar de produtos de proteína. E nós somos grandes, o Mato Grosso participa com mais de 1/3 dessa produção nacional. Então, é um dado bastante interessante e muito importante. Eu acho que o produtor desenvolve as suas atividades dentro dos conceitos ambientais. Nós somos exemplo para o mundo em preservação ambiental. 62% da área do estado está preservada. Desses 62%, 41% é o produtor que preserva nas suas propriedades, que é um dado que tem que ser divulgado. É muito importante que se diga que 41% dos 62% da área preservada no estado é o produtor que preserva nas suas propriedades. Então, são dados muito significativos e têm que ser valorizados por aqueles que pensam que o produtor ainda ousam falar nesse discurso que o produtor desmata, que o produtor degrada o solo, que etc, etc. Nós, assim, temos... isso aqui é muito fácil de se comprovar, que a cada ano que se planta, nossa qualidade do solo está melhor. Sim. Nós vai aumentando o banco de matéria orgânica dos nossos solos, a qualidade dos solos de uma área plantada com 10, 15, 20 anos é muito maior que quando ela iniciou o plantio. Então, eu acho que o Mato Grosso é um exemplo para o mundo em produção agropecuária. E isso se deve aos fatores favoráveis que nós temos aqui. Nós temos topografia plana, nós temos período de chuvas abundantes e regulares. É difícil de se ficar uma semana sem chuva na nossa região no período de chuvas. E nós temos dias longos que favorecem a fotossíntese. Então, eu digo aqui nós temos várias condições que contribuem para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. Nós somos privilegiados por isso. Sempre digo que aqui é um paraíso
se você analisar a Europa e Estados Unidos, eles só podem fazer uma safra. O produtor americano tem que optar por plantar milho e plantar soja. Nós aqui temos a possibilidade de fazer até 3 safras. Planta soja, planta o milho e planta o capim junto com o milho, colhe o milho, o capim vem embaixo, você pode colocar a terceira safra, que é da pecuária. Então, acho que é um estado privilegiado, né? Abençoado por Deus, eu sempre digo isso. Com certeza. Muitíssimo obrigada, viu, Wilson, por trazer essa perspectiva também, Wilson, de futuro, né? O que a gente tem para a cultura, para a região, de exemplo, né? O produtor, ele preservando quase metade, isso vem por conta dele, é exemplar realmente que a gente tem mostrado de agricultura, agropecuária no geral, sustentável. Muitíssimo obrigada, então, pela presença da FAMATO aqui em nosso Agro em Foco e até a nossa próxima oportunidade de entrevista. Um abraço. É nós que agradecemos e que nos colocamos sempre à disposição. Tá? Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Vamos ver agora com a meteorologista Amanda Souza como é que fica o tempo nas regiões Sul e Sudeste. O fenômeno Laninha já perdeu a sua configuração no Oceano Pacífico, mas a atmosfera ainda responde de maneira mais fria. A escassez de chuva na região sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, ainda preocupa por conta da safra de verão. Inclusive, uma safra que tem passado por essa falta de chuva no estado gaúcho e já comprometeu a produtividade. No decorrer desses próximos dias, no entanto, tem previsão de chuva no sul do Brasil, até por conta da formação de uma nova frente fria. Mas os maiores acumulados devem ficar concentrados entre o norte gaúcho, Santa Catarina e principalmente no Paraná de forma mais organizada. Grande parte do estado gaúcho ainda fica com baixa disponibilidade hídrica do solo. Isso não deve mudar nos próximos dias. Até tem possibilidade de pancadas isoladas, mas por enquanto sem grandes acumulados na maior parte das áreas produtoras. As áreas produtoras seguem com bom desenvolvimento em áreas da região sudeste do Brasil, mas em algumas áreas o excesso de umidade tem provocado, mesmo que de forma momentânea, a paralisação das atividades de plantio, de colheita e até dos tratos culturais. No decorrer desses próximos dias, a chuva ainda não deve dar trégua em grande parte das áreas produtoras do sudeste, principalmente nas áreas do interior de São Paulo e na metade sul de Minas Gerais, tem potencial para pancadas de chuva intercaladas com períodos de melhoria, mas são esperados altos acumulados, volumes que devem chegar à casa de 50 milímetros, pelo menos, no decorrer dos próximos 5 dias. Ou seja, uma chuva ainda em forma de pancadas, que pode ser forte, inclusive, não se descartando o risco de atrapalhar as atividades de campo. Mas, de modo geral, o sol também deve aparecer, as temperaturas vão se manter elevadas. Em áreas do Espírito Santo e na metade norte mineira, tem previsão de chuva nos próximos dias, porém com menores acumulados que não devem passar dos 30 milímetros. No próximo bloco, fomos conferir o herbicida para o controle da buva e rápida necrose. E tem mais, a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste. Em instantes, a gente volta já já. Seja bem-vindo à evolução. Conheça o Optimum Aquamax. Híbridos selecionados e com maior tolerância às diversas condições ambientais. Tecnologia natural e um avançado melhoramento genético. Raízes com alta eficiência na absorção de água. E performance vitoriosa em ensaios. Faça parte desse momento inédito no agro brasileiro. Optimum Aquamax. Máxima produtividade mesmo em condições adversas. Entre 6 e 10 de março acontece em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal.
uma das maiores feiras do agronegócio internacional. O principal objetivo é aproximar o produtor do conhecimento, das informações e da tecnologia. A expectativa é receber delegações de mais de 60 países. Dentre os confirmados, a maior delegação deve ser de Gana, com várias empresas vindo diretamente do continente africano. E como andam os trabalhos no campo, hein? Chegou a hora do nosso Foco no Campo. Vamos para onde hoje? Vamos ver onde o nosso mapa vai parar hoje. Olha só, ali na região centro-oeste, a gente vai para Sorriso, em Mato Grosso. Quem está lá é o Alexandre Reis, diretor comercial da Agrobágio, concessionária John Deere. Oi, Alexandre, tudo bem? Boa noite. O que você tem para dividir aqui com a nossa audiência? Acabamos de falar com o vice-presidente ali da FAMATO, dando um panorama aqui para nós sobre toda a situação, milho segunda safra, ritmo de colheita e que está diretamente ligado aí ao trabalho e à tecnologia de vocês. O que a gente tem de novidade aí da região, hein? Olá, Renata. Obrigado aí pela oportunidade. Um abraço a quem está nos acompanhando. Mas realmente é isso. Avança a colheita aqui no Mato Grosso. Esse ano a chuva realmente provocou um pequeno atraso. Mas a gente tem visto o avanço do plantio do milho, como o Wilson falou, já em 60%. O algodão encerra o plantio essa semana. Mas acho que o que a gente pode destacar do Mato Grosso é, se a gente olhar os últimos... como a agricultura aconteceu no estado aqui nos últimos 20 anos, a gente teve um incremento, sim, de área de 280%, mas a produção no estado cresceu a um percentual muito maior. O estado cresceu em 504% na produção. E para nós, esse incremento inversamente proporcional de produção foi, sim, com o emprego de tecnologia, de novas formas de fazer agricultura aqui, e isso tem realmente mostrado a eficiência do produtor e da agricultura aqui no Mato Grosso. Ou seja, essa tecnologia embarcada realmente em todo o maquinário utilizado, no processo, né, no investimento, na aposta do produtor e da produtora rural tem sido muito relevante. Como é que está esse retorno para vocês, né, até, digamos assim, na comercialização, o que tem acontecido, hein? A John Deere, quando começou a fabricar produtos, ela sempre produziu ferramentas para que o agricultor tivesse a oportunidade de produzir mais alimentos. Então, voltando lá a 180 e poucos anos, o primeiro equipamento produzido lá pelo seu John Deere foi um arado reversível que tinha como solução não grudar o barro lá. E aí vieram novos produtos, né, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras. E quando a gente fala em ferramentas, hoje uma ferramenta muito importante para o agro são as ferramentas digitais. Então, hoje, a John Deere como marca, como companhia, e nós aqui como concessionário da marca, o nosso desafio não é só entregar os equipamentos, mas entregar também essas ferramentas digitais para que o produtor possa, em tempo real, olhar como está a operação, poder tomar decisões e corrigir, talvez, pequenas falhas que está acontecendo na operação, que antes ele só via isso lá quando ele ia fazer a colheita. Então, no meu entendimento, essa tecnologia que hoje permite o produtor acompanhar em tempo real os equipamentos do campo, permite sim ele produzir mais. Como o Wilson falou, né, nós vamos ter crescimento de áreas do Mato Grosso e a gente precisa aumentar a produção inversamente proporcional ao aumento de área. E são essas tecnologias que vão permitir isso. Os dados é o insumo mais importante, o mais precioso em qualquer negócio. E na agricultura ele também é importante. Antes a gente não tinha essa informação, então eu acredito muito que essa tecnologia das máquinas gerando dados, gerando informações, vai permitir com que a gente avance ainda muito mais em aumentar a produção, que o nosso cliente seja mais rentável, que ele seja mais produtivo e que isso traga para ele também uma agricultura mais sustentável, que eu acho que é o grande apelo das comunidades mundiais quando elas buscam alimentos aqui no Brasil. Perfeito, muitíssimo obrigada então por estar aqui com a gente no nosso quadro aí Foco no Campo, sempre de olho nas principais informações vindas aí diretamente de vocês que estão em loco, né, a campo. Obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade de entrevista. Tchau, tchau, Alexandre. Até mais, obrigado. E agora a gente confere a previsão do tempo para as regiões Norte e Nordeste.
Instabilidades tropicais, como a zona de convergência intertropical, têm mantido a chuva organizada e volumosa na região norte do Brasil. A imagem de satélite ainda mostra nuvens carregadas e tem previsão de chuva nesses próximos dias. Inclusive, em grande parte da região norte, altos acumulados devem ser registrados em 5 dias. Volumes nessas áreas em vermelho, principalmente aqui no Tocantins, fazendo parte do Mato Piba, volumes que podem ultrapassar a casa até dos 75, dos 100 milímetros nesses próximos dias. Aliás, é muita chuva e mesmo que em forma de pancadas rápidas, pode sim atrapalhar as atividades de campo, mesmo que de forma momentânea. Tem previsão de muita chuva também no Pará, no Amazonas, e pancadas também significativas devem ser registradas no Acre, em Rondônia e também no Amapá. É somente em Roraima que os acumulados devem ser menos expressivos nesses próximos dias. Diferente de boa parte das áreas produtoras de milho e soja no Brasil Central, que contam com um solo mais úmido, áreas produtoras do Mato Piba mostram um cenário diferente. Especialmente na Bahia e no Piauí, o solo está mais seco, até por conta da falta de chuva dessas últimas semanas. Nos próximos dias, tem previsão de chuva em praticamente toda a região Nordeste, especialmente nas áreas em amarelo e o vermelho do mapa, em que são esperados maiores acumulados, volumes que devem ultrapassar a casa até dos 30 milímetros. Mas ainda, olhando para o interior da Bahia, tem previsão de menos chuva quando a gente compara com Piauí e Maranhão. Mas é principalmente nessas áreas em azul do mapa que a chuva deve ser mais isolada, sem acumulados significativos no decorrer desses próximos 5 dias. E a equipe do Agro em Foco foi ao Mato Grosso do Sul conferir como o controle de plantas daninhas conta agora com um herbicida inovador da Corteva AgriScience, que atua no manejo da buva, uma das grandes ameaças à produtividade das lavouras, principalmente de soja. É o que vamos ver agora. O controle das chamadas plantas daninhas, sem dúvidas, é o que mais causa desgaste em uma propriedade. E hoje, a personagem principal já foi destaque por aqui no Agro em Foco. Vamos falar da buva. Nossa colega Lara Leão já comentou sobre ela e sua resistência nos campos produtivos no município de Campo Herê, em Santa Catarina. Viemos no Centro-Oeste para entender os problemas da necrose em buva, que se apresenta resistente a diferentes tipos de herbicidas. A gente vem enfrentando problema sério com a buva há um bom tempo, né? E a gente vem testando ou tentando solucionar o problema com outros herbicidas, né? Nós estamos aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde os produtores de soja estão tendo um sério problema. A buva, de 85% a 95% da área agricultável, está comprometida com essa planta daninha. Por isso nós viemos aqui conversar com o professor e pesquisador da Universidade Federal da Grande Dourados, Paulo Vinícius da Silva. Tudo bem, professor? Como vai? Bem. Professor, além de competir com a soja, qual mais são os problemas que a buva pode trazer para a plantação de soja? Bom, além da interferência com a mato-competição, né, uma alta infestação de buva em uma alta densidade dessa planta daninha na cultura da soja, ela pode interferir e afetar algumas etapas do sistema produtivo, né? Então, por exemplo, nessa área que a gente tem a semeadura da soja na presença da buva, né? Isso pode ocasionar falha de estande. Além da mato-competição, a gente também tem uma série de interferências ao sistema produtivo, né? No Brasil, existem 3 espécies principais da buva: Coniza bonariensis, Coniza canadensis e Coniza sumatrensis. Metade da área agricultável do país, cerca de 20 milhões de hectares, sofre com essas espécies de difícil controle. Especificamente aqui na nossa região, né, a gente tem uma característica que é muito oportuna para a buva. A buva, para ela ter a emergência dela, né, no campo, ter o processo germinativo, ela precisa de uma queda de temperatura, né, oriunda da colheita, né, ela favorece a retenção da umidade no solo. Os pesquisadores têm observado que a rápida necrose é um mecanismo de resistência. Para contornar essa situação, é preciso fazer o manejo integrado e se atentar para o produto utilizado no combate da planta daninha. Para a gente diminuir esse problema com a buva, de maneira geral, é a gente integrar mecanismos de controle dela,
né? A gente trabalhar todo o sistema produtivo pensando no controle e no manejo nela. Você controlar plantas daninhas no milho. Cientistas da Corteva ouviram relatos de produtores e profissionais e apresentaram uma nova solução, o herbicida Paxeu, que prevê o controle de plantas daninhas em geral e principalmente em diferentes biótipos de buva. São muitos anos de pesquisa, desenvolvimento, a gente já tinha muito resultado a campo, muito trabalho, então nos dá essa confiança de levar esse produto ao agricultor e saber que ele vai realmente entregar o que ele promete. Então a gente tem um produto composto de 2 ativos, né? O aloxifen vai fazer o controle das plantas daninhas de folha larga e trapoeraba em pós-emergência, e junto a gente tem o diclosulan, que vai fazer o papel na sementeira, controlando essas plantas daninhas que eu comentei. A gente fala que o Paxeu é um buvicida por excelência, em função da performance que ele entrega em cima da buva. Mas como eu comentei, ele também tem um controle em outras plantas daninhas. A engenheira agrônoma Fernanda Carati explica ainda que o produto pode ser associado a outros sem perder performance. A corda de viola, picão preto, leiteira, e controlando também essas espécies pensando em sementeira e entrando no controle das sementeiras a algumas gramíneas, como por exemplo o capim amargoso, que é uma planta daninha de difícil controle e que tem causado bastantes prejuízos na lavoura. Mas além desse benefício em controle, ele também apresenta outros aspectos de extrema importância, como por exemplo a questão de eu poder associar o Paxeu com graminicida. Se eu tenho um problema de flora mista, capim amargoso, buva, eu posso associar no tanque da aplicação, o produtor vai poder, é uma ferramenta que vai facilitar a vida do produtor. Por quê? Ele pode colocar no tanque da aplicação o Paxeu, o glifosato, um graminicida e o adjuvante correto, que é um MSO, sem perder performance de nenhum desses produtos por antagonismo. Então eu vou poder manejar esse amplo aspecto de planta daninha em uma única entrada na lavoura, reduzindo o meu operacional e consequentemente ganhando mais tempo também. Outro aspecto de extrema importância do produto é que ele nos dá segurança em relação a ser um produto de ultra baixa volatilidade. Então o produtor que tem um vizinho que tem uma cultura sensível do lado. Quem já usou a nova tecnologia, um deles é Tiago Martins, responsável por administrar a fazenda Santa Francisca em Itaporã, no Mato Grosso do Sul. Então, aqui esse ano a safrinha foi bem chuvosa, né? Então o desafio foi o controle de plantas daninhas, né? E uma ferramenta que a gente utilizou aqui para solucionar o problema de buva foi o Paxeu. E a gente precisaria solucionar o problema para plantar assim mais rápido, né? E a ferramenta utilizada aqui foi o Paxeu e resolveu o problema. A área está bem agradável, bem limpinha, né? Dando tranquilidade para a gente, né? Que é o que a gente busca agora, né? Atenção, produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual. O Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar agora acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. Por lá você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários também. E, aliás, a gente está super aberto para toda essa interação aí com vocês. Como sempre, toda quinta-feira a gente tem um programa inédito às 7 horas da noite aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite aí para todos vocês. Até semana que vem. Tchau. You